Sherry. Meio-dia e 58, a gente se aproxima agora da 1h da tarde, né? Esse horário que você habitualmente está acostumado a assistir o Globo Esporte, né? Para a capital e também para todo o estado de São Paulo. Por conta dessa tragédia no centro da capital, eu vou continuar aqui no estúdio do SPTV para a gente trazer todas as informações aí dos desdobramentos desse prédio que infelizmente desabou no centro de São Paulo. O Ivan Moré saiu do estúdio do Globo Esporte, veio para cá, está aqui comigo agora no nosso estúdio panorâmico. Ivan, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. É uma honra aqui ter sua presença. Queria você aqui num momento mais alegre, enfim, né? Estamos juntos aqui, jornalismo da Globo Esporte, para a gente trazer as notícias mais importantes para você que está acompanhando a gente aqui. Pessoal do interior, uma ótima tarde a todos vocês. Vocês estão acompanhando o Globo Esporte hoje, feito especialmente aqui, como o Trali falou. E olha, Trali, a qualquer momento você pode interromper, né? Quando surgirem novas informações sobre esse desabamento, porque agora a gente vai tratar aqui no Globo Esporte, junto com a SPTV, de um assunto que tem chamado muita atenção da opinião pública, referente às denúncias de 40 ginastas, né, que sofreram abusos sexuais do ex-técnico da seleção brasileira, Fernando de Carvalho Lopes. Elas foram acompanhadas com muita atenção pelo medalhista Diego Hipólito. Ontem, logo depois do Globo Esporte, ele entrou em contato com a nossa produção e conversou com a Joana de Assis, que é a repórter que levantou toda essa história, para falar do seu drama. Quando eu vi a matéria, que foi no Globo Esporte, foi a primeira vez que eu tive coragem de contar para minha mãe que eles me faziam ficar pelado e pegar com anos uma pilha com uma pequena pasta de dente, colocar uma pasta de dente em cima e a questão da humilhação. E nesse dia, quando aconteceu isso, eu tive ataque epilético e depois, por ter tido ataque epilético, eu não consegui fazer a prova toda pelado, que depois a gente tinha que colocar ainda com anos, não podia ajudar com a mão. Você tinha que se agachar, pegar a pilha com anos e depois deixar dentro de um tênis, num buraquinho com um tênis. E se você caísse, se a pilha caísse fora, você tinha que voltar e fazer a prova de novo. Isso, eu fiquei muito nervoso com a situação acontecendo, me deu desespero. Os bullies, eles aconteciam regularmente, sempre pelos alunos mais velhos, mas com a conivência do técnico. Você quer falar o nome de alguém? Eu prefiro não expor, porque eu não sei se eles me dão o direito, mas foram com muitas pessoas. Diego Hipólito conta que ele e seus companheiros também sofriam outras formas de violência, mas não especificou em quais clubes e quais campeonatos. Era criança, quando a gente não treinava certo ou acontecia alguma coisa errada, tinham em períodos do ano que eles faziam isso, de pegar e colocar a gente dentro de uma tampa de plinto. Plinto é esse equipamento usado na ginástica para os atletas fazerem o treinamento dos saltos. E ainda jogavam magnésio com a gente dentro, igual num caixão. E o porquê que eu vejo como isso feriu, porque hoje em dia eu tenho problema para entrar em avião, que é fechado, elevador que é fechado, não consigo entrar em túnel, que eu tenho medo. São todos reflexos do que eu vivi quando eu era criança, que eu jamais imaginei. Diego Hipólito, medalha de prata na Rio 2016 e um dos principais ginastas do país, começou no esporte aos 7 anos. Segundo ele, a violência e os abusos sofridos durante a infância se refletiram na maneira como ele se relaciona com as pessoas na vida adulta. Todos os meus amigos reclamam que eu peço muita desculpa. Mesmo se eu estiver errado, eu peço desculpa. E eu me tornei um pouco, sei lá, muito fechado para muita coisa, não ter coragem de falar as coisas. Tem muitas coisas que as pessoas me perguntam, por que você não fala isso? E eu falo, eu não sei, eu só não consigo falar. Não consigo, eu nunca imaginei que eu teria coragem de me expor e estar expondo, porque é minha vida, né? E é uma vergonha isso, né? Você, ter que passar por uma situação como essa. Irmão de Daniel Hipólito, outra referência na ginástica nacional, Diego diz que só continuou no esporte por conta das dificuldades financeiras. Eu acho que a ginástica era a minha única opção de vida, financeiramente, por tudo. Se eu não tinha ginástica, eu não tinha o que comer. E não é uma hipocrisia, eu já passei fome. Então, já fui vendedor ambulante. A ginástica era meu ganha-pão. E por mais que isso tivesse acontecido comigo, às vezes eu ficava pensando, e se não tiver mais isso? O que eu vou fazer? Eu não sei. O atleta que jamais havia contado sobre os abusos, agora espera a justiça. Eu falava, gente, como é que pode
essas coisas serem impunes. Como que pode? Tudo que eu passei na minha infância, como é que isso pode nunca acontecer? E eu não sei por que eu não tinha coragem de falar. E agora eu tenho coragem de falar e falo com uma situação que é verídica para mim. Tem que ter justiça. É isso que a gente espera. Olha, em 2016, Fernando de Carvalho Lopes, que foi apontado como autor, né, de vários abusos por mais de 40 atletas ouvidos pela reportagem, em 2016 ele foi afastado do cargo na seleção brasileira. E o clube onde ele trabalhava em São Bernardo do Campo, o MESC, disse que ele não estava cumprindo as funções como treinador de ginástica. Porém, nós tivemos acesso a uma imagem que revela que em 2017 ele continuava assim, dando treino a muitas crianças, mantendo o contato com as crianças. Este vídeo foi revelado por um pai de uma das vítimas, em que Fernando estava atuando normalmente, apesar do afastamento que foi imposto pelo Ministério Público. E esse caso gerou muita repercussão no mundo, inclusive a campeã olímpica Ellie Reisman, que ganhou medalha de ouro no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, fez um post na rede social em que se diz muito chocada com o caso. Vamos dar uma olhada no post da Ellie Reisman, por gentileza? Agora a gente tem aqui. Essa aqui é uma nota-pé. Isso aqui, na verdade, é uma explicação que a Confederação Brasileira de Ginástica informa que vai adotar todas as providências em consonância com o Ministério Público do Trabalho, né? A entidade vai ouvir o treinador Marcos Goto, que também foi apontado como ter conhecimento do caso e fazia piada sobre o caso. E aí, essas informações vêm da Confederação Brasileira de Ginástica. Eu queria saber agora a repercussão. Nós temos aqui a repercussão da Ellie Reisman. Tá. Na verdade, ela se disse muito chocada com o que aconteceu e pediu que a Justiça tomasse as providências em relação a esse caso escandaloso que foi revelado recentemente pelo Fantástico. Trali, vamos voltar a conversar com você porque você tem novas informações sobre o desabamento do prédio aqui na capital paulista, né? A gente acompanha desde cedo, né, Ivan? O prédio começou a pegar fogo por volta de 1h30 da manhã, 26 andares, veio tudo abaixo no meio da madrugada e aí, obviamente, está sendo um desespero geral aí desde cedo, porque não só o prédio no centro de São Paulo, como todo o entorno ali também foi afetado. Eu vou voltar então, Ivan, se você me permite aqui, ao vivo, com imagens do Globocop. Você vê que os bombeiros ainda estão fazendo um trabalho grande ali, né? Em cima dos escombros, tem muita fumaça, em torno de 150 famílias moravam nesse prédio ocupado desde 2003, 2004. O prédio já foi a sede da Polícia Federal em São Paulo, estava abandonado, pertence ao governo federal. O governo federal não fez nada, infelizmente, para dar uma nova destinação ao edifício. Ele foi ocupado por grupos de moradia popular e, infelizmente, ocorreu essa tragédia essa madrugada aqui em São Paulo. Você tem imagens ao vivo dos bombeiros, o tempo está muito seco em São Paulo e está muito difícil aí para fazer o combate ao incêndio. Vamos ao vivo agora lá para baixo, né, bem pertinho do local aí onde os bombeiros trabalham, com o repórter Felipe Guedes. E aí, Felipe, alguma informação atualizada em relação a esse resgate todo? Ao resgate não, Tralha, é um trabalho bem demorado, até por ser muito delicado, muito minucioso, né? Então não havia até a expectativa de que tivesse uma grande atualização a partir desse momento. Agora o que a gente vê, tem um caminhão agora parado aqui, tem esse caminhão parado na nossa frente, mas é que continua aquele trabalho que a gente vem mostrando de resfriamento mesmo na pilha de escombros, e agora os bombeiros vão conseguindo chegar mais para dentro ali da pilha, mais para a região onde eles ainda não tinham acessado mais cedo, porque tinha aqueles focos de incêndio. Então eles vão fazendo a extinção desse fogo, desses focos, com a ajuda dessa autoescada, e continua o trabalho de resgate aqui, Tralha. Valeu. Obrigado, Felipe. Chama a gente aí, qualquer novidade, por favor. Bom, a gente sabe que essas horas difíceis tem muita gente que aparece para ajudar. Graças a Deus, né? Tem muita gente boa nesse mundo também. Estamos recebendo muitas perguntas pelo WhatsApp de pessoas querendo fazer doações para as famílias que estavam no prédio que desabou, né? O local era ocupado por cerca de 90 famílias oficialmente, falam em 150, enfim. Nós vamos voltar ao vivo com o repórter Giba Bergamin, que está perto agora das pessoas que ficaram desabrigadas. Giba, o que as pessoas estão precisando mais neste momento aí de dor e de desamparo? Boa tarde mais uma vez e bem-vindo. Boa tarde mais uma vez. Obrigado, Tralha.
as pessoas estão precisando de bastante roupa, comida também. Roupa porque não sobrou absolutamente nada do que eles tinham. Eles deixaram para trás tudo que tinham, eletrodomésticos, roupas e todos os outros objetos que eles poderiam ter. Sentem falta, obviamente, de água. A água é uma doação importante também. Tem uma orientação da Prefeitura, da Secretaria Municipal e de Assistência Social para que as doações sejam centralizadas na Cruz Vermelha Internacional, que fica na Avenida Moreira Guimarães, número 699, ali pertinho do aeroporto. Mas, Trali, as doações continuam chegando por aqui. Veja só, agora tem essa pilha de roupa. As pessoas estão escolhendo as roupas no tamanho delas. Estão procurando roupas também para crianças, porque tem muita criança aqui que também está sem roupa. É uma situação realmente muito triste. As pessoas estão se arrumando, se ajeitando como podem, escolhendo essas roupas que foram chegando por doadores anônimos, algumas empresas também. Isso vem acontecendo desde manhã e continua. Cada vez mais doações aparecem aqui. Voltamos com vocês, Trali. Valeu, Giba. Obrigadão. Lembrando a você que a Cruz Vermelha está recebendo doações na Avenida Moreira Guimarães, 699, bairro de Indianópolis, pertinho do aeroporto de Congonhas. Quem puder doar, por favor, deixe lá na Cruz Vermelha. Nesse momento, eles estão precisando mais de água e também de roupas. Vamoré, a gente sabe, né, uma cobertura especial do jornalismo da Globo em relação a essa tragédia no centro de São Paulo. Então, agora a gente vai para um rápido intervalo aqui. Trari, para você que chegou agora, o Globo Esporte está sendo apresentado em conjunto com o SPTV, primeira edição aqui da capital paulista, para todo o estado de São Paulo, por conta desse desabamento que houve nessa madrugada aqui na capital paulista. E daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, com algumas notícias do esporte. Vamos tentar falar um pouquinho de Libertadores, os times paulistas que entram em campo no meio da semana, tentar falar um pouquinho também de Liga dos Campeões e uma entrevista exclusiva com o Marcos Gotto, que é técnico da seleção de ginástica, né? E o Marcos Gotto falou sobre esse escândalo da ginástica hoje pela manhã. A gente tenta ouvir daqui a pouquinho, no próximo bloco. Fica ligadinho aí. Até já. Bom, nós voltamos a falar ao vivo aqui hoje, especialmente do estúdio do Globo Esporte, por conta da tragédia que aconteceu na madrugada na capital paulista, o desabamento de um prédio de 24 andares. Eu estou aqui na parceria com o meu amigo César Tralli e vou te pedir licença para a gente falar um pouquinho de esporte. Tralli, Ivan Moré, que veio visitar o estúdio do SPTV hoje. Exatamente. Eu vou repassar... Uma alegria ter você aqui. Muito obrigado. Ó, eu vou repassar a agenda dos times que disputam a Libertadores esse meio de semana. Hoje tem Nacional e Santos, tá? Amanhã o Corinthians enfrenta o Independente, jogo que você vê ao vivo na Globo. E na quinta-feira o Palmeiras enfrenta o Aliança Lima fora de casa. Lembrando a você que hoje à tarde, a partir das 3h30, tem Real Madrid e Bayern, segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões, que vai definir o grande finalista. Gente, agora eu vou fazer um contato ao vivo com o Guilherme Pereira, porque hoje pela manhã ele conseguiu conversar com o Marcos Gotto, que foi apontado por alguns atletas da ginástica como um cara que sabia de todo o abuso que existia na ginástica e que faria piadas sobre isso. O Guilherme Pereira vai trazer as informações sobre essa entrevista hoje pela manhã. Muito boa tarde, Gui. Boa tarde, Ivan. Um abraço para você e para todo mundo ligado na Globo. Eu conversei agora há pouco com o Marcos Gotto, que é o técnico do campeão olímpico Arthur Zanetti e coordenador técnico da seleção brasileira de ginástica. Nós viemos aqui para conversar com o Gotto justamente por isso que você falou, Ivan. Algumas vítimas do Fernando de Carvalho Lopes disseram que o Marcos sabia do que acontecia e que ele teria sido omisso. O Marcos hoje leu uma nota que ele vai divulgar logo em seguida para toda a imprensa e logo mais tarde, ele vai conceder uma entrevista para mim para explicar melhor o ponto dele, para mostrar qual é o ponto dele nessa história. Nós vamos rodar agora um trecho dessa nota que o Marcos leu para a gente, justamente explicando o ponto dele sobre essas acusações de que ele teria sido omisso em relação a tudo que Fernando de Carvalho Lopes fez em relação a abusos sexuais na ginástica brasileira. Vamos ouvi-lo. Os fatos narrados nessa matéria, que ocorreram há mais ou menos 12 anos, como foi dito por vários declarantes, os fatos eram tratados como boatos e podem ter gerado algum tipo de gracejo na época, por muitos envolvidos na ginástica. Inclusive entre os próprios atletas oriundos de São Bernardo do Campo, acolhidos por mim em São Caetano do Sul. Tanto parecia boataria que alguns atletas, inclusive os ouvidos na matéria, retornaram a treinar em São Bernardo com o mesmo treinador aqui dito.
Bom, Ivan, então só para afirmar mais uma vez, para deixar claro, essa foi uma nota que o Marcos leu e que ele vai divulgar para toda a imprensa e logo mais ele vai conceder uma entrevista para mim aqui na Zona Oeste de São Paulo para deixar mais claro qual que é o ponto dele em relação a isso, em relação a essas vítimas do Fernando terem o acusado de omissão em casos de abuso sexual. É com você, Ivan. Tá certo, Gui, muito obrigado pelas suas informações. Agora eu toco a bola mais uma vez para o meu amigo César Tralli, que vai dar sequência na cobertura desse desabamento de um prédio aqui na capital paulista de 24 andares. Tralli. Valeu, querido. Obrigadão. Essas denúncias têm que ser muito bem investigadas aí, né, em relação ao esporte. Obrigado, viu, Ivan? Olha só, gente, o Ministério do Planejamento disse que o prédio que caiu foi cedido provisoriamente pela Secretaria do Patrimônio da União para a Prefeitura de São Paulo no ano passado. A previsão é que ele seria utilizado pelas novas instalações da Secretaria de Educação e Cultura da capital, quer dizer, viraria um prédio público. De acordo com o Ministério, o prédio já estava ocupado de maneira irregular quando ele foi cedido e, por isso, a responsabilidade pelo pedido de reintegração seria tanto da Secretaria de Patrimônio quanto da Prefeitura de São Paulo. Você vê que agora fica esse jogo de empurra, um jogando para o outro, né? Vamos ver aí o que diz o superintendente de Patrimônio da União, Robson Tuma. Ele estava com uma cessão provisória à prefeitura, porém a responsabilidade é de todos nós, é uma responsabilidade conjunta. A União é dona da propriedade, não tem o registro para fazer em definitivo para a prefeitura e a prefeitura que estava com a cessão estava auxiliando, junto com a SPU, os entendimentos com as famílias para que essas fossem transferidas para um outro imóvel, a fim de que a prefeitura pudesse fazer as reformas necessárias, porque este imóvel não tem vocação habitacional, então seria transferido aqui a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. E as famílias seriam transferidas para um outro imóvel que teria vocação habitacional. Você vê que fica um monte de promessa, um monte de plano, de planejamento e tal, mas coisas boas na prática, nada. E aí acontece essa tragédia agora aí, fica todo mundo tentando se justificar. Heloísa Baldin dizendo aqui nas redes sociais, muito triste o incêndio no centro de São Paulo, destruição da igreja luterana, que passou por uma restauração recente feita com muito sacrifício. Aliás, Heloísa, o Eduardo Paulo mandou pra gente essa foto, ó. Lamentável, foto do casamento do Eduardo em 1976. Acordo hoje com a notícia do desabamento da igreja. Que coisa, hein, Eduardo? Impressionante. O Cristiano, ó, infelizmente muito triste esse desabamento e incêndio desse prédio, mora na região central e nunca vi algo tão triste aqui na região. Muito bem, e assim a gente encerra essa edição especial aqui do SPTV, junto com o Globo Esporte. Estamos ao vivo desde as 10h30 da manhã, com a cobertura completa dessa tragédia no centro de São Paulo. Você continua aqui na Globo, agora vem o Jornal Hoje e ao longo de toda a tarde, novas informações para você. Muito obrigado, fique em paz e até amanhã.